Então vamos lá, gente. Antes da gente começar a revisão, deixa eu pensar aqui um detalhe para fechar o assunto que a gente estava tratando na aula passada, que era como a gente polariza os transistores para fazer o amplificador, certo? E a gente chegou na conclusão de que esse circuito aqui seria suficiente para fazer, esse circuito aqui sem isso aqui seria suficiente para fazer as 3 topologias de amplificador, certo? Tá? Como é que eu faço cada uma delas, tá? Se eu injetar o sinal por aqui, pelo terminal da porta, tirar ele por aqui no dreno, fonte comum. Se eu injetar aqui na porta, tirar aqui pela fonte, vira o dreno comum, ou seguidor de fonte, também tem esse nome, ou buffer. E se eu injetar o sinal aqui pela fonte do transistor e tirar pelo dreno, vira o porta comum, tá? Que tem entrada de baixa impedância, lembra disso, né? E aí eu mostrei para vocês, deixa eu copiar aqui. Opa, fiz besteira. Deixa eu copiar aqui para mostrar como é que fica como é que ficam as 3 topologias, tá? E repare, tá? Eu vou usar a mesma base para os 3 caras, beleza? A grande chave é, tá bom, como é que eu injeto o sinal e como é que eu tiro o sinal daí, tá? E aí mostrei para vocês que uma das técnicas é fazer o acoplamento capacitivo. E aí para fazer o fonte comum, injeta o sinal na porta, tira o sinal pelo dreno, beleza? Fonte comum. Na hora de fazer o buffer, injeta o sinal na porta, Vin, tira o sinal, o Vout, pela fonte do transistor, ok? E na hora de fazer o porta comum, injeta o sinal aqui pela fonte do transistor e tira o sinal pelo dreno, ok? Esse aqui é o porta comum e esse aqui é o dreno comum, ok? Exatamente, tá? Obrigatório não, mas você viu que ela reduz o ganho em algumas circunstâncias, tá? Então, tipo assim, esse aqui é a ideia básica, tá? Vamos lá. Para que está servindo cada um desses desses componentes, ok? Essa é uma questão relevante, muito mais, no meu entender, muito mais relevante do que saber fazer a conta lá cravadinha no final das contas, tá? Em todos eles, o transistor, ele está servindo como o GM. GM é a parte do processo que vai pegar a tensão de entrada e gerar uma corrente dentro do circuito, ok? Em todos eles, o transistor faz esse papel de GM. Ele pega uma tensão de controle e transforma numa corrente lá dentro do circuito. Em todos eles, está fazendo naquela ideia de tensão e corrente desacoplada, beleza? Ele está pegando VGS e transformando no ID, ok? Ele está pegando a tensão num par de terminais, VG e VS, e botando corrente em outro par de terminais, que é a corrente que entra pelo dreno e sai pela fonte. Tranquilo? São pares de terminais distintos, tá? Em todos eles, o transistor está fazendo a mesma função, tá? Em todos eles, esse cara aqui, ó, esse conjunto, R1, que eu chamei ele de R1 e R2, tá? Que eu não estou nem botando as legendas, mas que eu chamei de R1 e R2. Em todos eles, esse cara aqui está gerando a tensão VG. Okay? Ele está aqui para gerar a tensão VG. Eu preciso gerar, lembra? VGS maior que VT, em todos eles. Esse conjunto aqui está aqui para gerar a tensão VG. E em todos eles a gente está usando a técnica de gerar o VG constante. Beleza? E aí mostrei para vocês, tem 2 técnicas. Uma é essa daqui de VG constante e a outra é aquela de autopolarização, onde a gente faz VGS igual a VDS. Tá? Então, vamos lá. Em todos eles, esse conjunto, esse par aqui está gerando o VG. Tá? Em todos eles, o capacitor de entrada é para injetar o sinal, o capacitor de saída é para tirar o sinal. Para poder ler o sinal ali na coisa, isolando os pontos de operação. Vai ter o DC que vem da tensão de entrada, não me interessa que DC que é esse, tá? E ele não mistura com o DC dentro do circuito. E o capacitor na hora de sair tem o DC, que normalmente a gente coloca ali VDD sobre 2 na saída, para ter máxima excursão, e vai ter o DC na outra ponta que vai ser 0.
ou o DC que o resto do circuito colocar lá na ponta da saída, beleza? E aí o capacitor está servindo para isolar os dois pontos de operação, ficar as tensões DC elas não misturarem, ok? E o sinal conseguir atravessar. E aí comentei para vocês, em parte, como é que a gente dimensiona esses capacitores, tá? Tem a ver com qual a frequência do sinal que você está operando, tudo bem? No caso aqui da capacitor de entrada, tem a ver com o sinal que você está operando e com a impedância de entrada. No caso do capacitor de saída, tem a ver com a frequência do sinal de saída e a impedância de saída do circuito, ok? Essas duas coisas que vão influenciar, tá? E aí vamos lá, em cada um deles aqui, o que está acontecendo, tá? Esse resistor aqui, que normalmente estou chamando de RD, que é o que está conectado no dreno, tá? No fonte comum e no porta comum, eles estão servindo para fazer aquela segunda ponta do processo, tá? Que é converter a corrente dentro do circuito em tensão de saída. Tudo bem? Os dois caras aqui, no fonte comum e no porta comum, o resistor que está no dreno está servindo para essa função, tá? No dreno comum, como eu estou tirando o sinal aqui na fonte, é esse resistor RS que está servindo para fazer esse processo, ok? Converter a corrente lá dentro para tensão de saída, tudo bem? E aí o outro resistor, que eu vou marcar em separado aqui, tá? Em azul. Esse cara aqui, RS, tanto no fonte comum como no porta comum, eles estão servindo como degeneração para estabilizar o ponto de operação, para fazer a corrente DC dentro do circuito ser menos sensível aos parâmetros específicos dos componentes, ok? Ser menos sensível, tá? No caso do dreno comum, esse cara aqui, ó, que está tentando fazer esse papel, tá? Apesar de que no dreno comum, como tem muita impedância daqui para baixo, não é muito efetivo não, mas começa a ser detalhes que eu já não entrei tanto nessa seara, tudo bem? E aí, também fiz a conta para vocês, na hora que a gente coloca degeneração de fonte, tá? Na hora que a gente coloca degeneração de fonte, começa a ter um problema que isso reduz o ganho geral do circuito, tá? Isso reduz o ganho geral do circuito. E isso tem que fazer sentido, por quê? Porque a partir do momento que fica mais difícil mudar essa corrente aqui, ó, fica mais difícil transportar meu sinal, que está na tensão, para dentro da corrente. Se a corrente está mais estável, ela tem mais inércia, tá? É como se ela tivesse mais inércia, está mais pesada, fica mais difícil movimentar ela, vai afetar meu ganho. Inevitavelmente, tá? E aí eu mostrei para vocês que, no caso aqui do fonte comum, botar um capacitor em paralelo aqui, melhora bastante é um exagero, mas melhora essa situação, tá? A gente consegue fazer o ganho ficar um pouco mais independente dessa inércia, tudo bem? Não funciona muito bem no dreno comum na prática seria fazer isso aqui, tá? Acaba não funcionando muito bem, por quê? Porque a impedância do dreno acaba isolando aquele capacitor ali, tá? Porque tem alta impedância, acaba na prática não funciona perfeitinho, não funciona muito bem. Mas ele também não precisa muito disso aqui, porque o ganho dele já é baixo mesmo, tá? E muita atenção, porque no porta comum, tá? No porta comum, se você chegar aqui e fizer isso, o que você está fazendo e aí presta muita atenção, você está entrando com o seu sinal daqui para cá, e aí está drenando seu sinal direto para a referência do circuito, para o zero. Então você está pegando o seu sinal e trazendo ele para cá, ó. E aí o seu ganho cai violentamente. Então, em vez de melhorar, piora. Tá? Eu não fiz a conta, mas é isso que acaba acontecendo. Então, nesse caso aqui, ó, você não faz isso. Ok? Não faz isso. Esse cara aqui não tem o que fazer. Beleza? Nesse caso aqui. Tá? Tudo bem, gente? Tranquilo? Mas essa aqui é essencialmente a ideia de fazer a polarização com VG constante. Ou no livro ele vai chamar isso aqui de VGS constante, tá? Eu estou chamando só de VG porque eu não estou com VS constante, eu botei uma carga ali num resistor no VS para gerar um VS para mim, a depender da corrente que está passando lá. Tudo bom, filho? Ok? Beleza. O que acontece quando a gente faz isso no transistor bipolar, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, tem um pequeno detalhe, né? No transistor MOS, a corrente de porta é zero. Então eu coloco o divisor resistivo lá e ele não gera carregamento no divisor resistivo. Beleza? O que significa carregamento, né? O que eu estou chamando de carregamento? Na hora que a gente analisou esse circuito aqui, vou chamar aqui de R1, vou chamar aqui de R2,
Na hora que vocês analisarem esse circuito aqui em circuitos elétricos, foi o primeiro circuito que vocês analisaram, tá? Da vida. Vocês chegaram à conclusão que essa tensão aqui, ó, VDD essa tensão Vout aqui é VDD vezes R2 dividido por R1 mais R2, certo? E a gente revisou isso aqui na primeira aula, na segunda aula aqui do curso, etc. Tá? Ainda falei para vocês que esse aqui é o circuito, provavelmente o circuito mais importante que tem, né? Tá? Mas vamos lá. Aqui, de onde que saiu essa equação? Tá? Porque essa é uma coisa importante. De onde saiu essa equação é importante, por quê? Porque você fez isso aqui uma vez e depois você esqueceu de onde vem ela, você só decora o resultado. Afinal, é bom mesmo decorar esse resultado aqui, porque agiliza, tá? É como se você tivesse a conta pré-calculada na tua cabeça. Mas o que você fez foi aplicar lei de Kirchhoff das correntes nesse nó de saída. E você falou que essa corrente aqui, I1, é igual a essa corrente I2. E aí equacionou isso e chegou nessa conclusão aí. Ok? É isso que a gente está fazendo, tá? Só que repare, essa equação aqui só vai ser verdade quando essa corrente, que eu vou chamar aqui de x, for zero. Estiver entrando ou saindo. Beleza? Tipo, tem uma hipótese implícita na hora que a gente usa esse resultado, tá? Na hora que a gente vem, pluga isso aqui na porta do transistor MOS, essa corrente que está entrando aqui é zero. Então, estou satisfazendo essa hipótese implícita do divisor de tensão. Então, de boa, estou tranquilo com o que a gente fez aqui. O problema acontece quando a gente chega aqui e coloca no transistor bipolar. Porque no transistor bipolar, se eu tenho uma corrente IC e eu quero que apareça uma corrente IC ali, tem que ter uma corrente IB aqui. Tá? E lembra, no modo ativo, tá? Que é o que a gente vai calcular, IC igual a beta IB. Então quer dizer que esse IB é beta vezes menor do que a corrente IC. Só que isso pode ser um valor... Pode ser que isso seja desprezível, muito pequeno, tá? E quando que isso vai ser desprezível? Deixa eu desenhar grande aqui. Quando que isso vai ser desprezível? Quando a corrente que está saindo aqui, que eu estou chamando de X, for muito menor do que essa corrente I2 aqui. Tudo bem? É quase como se ela não estivesse lá, tá? Quase como se ela não estivesse lá. Só que tem casos onde isso aqui não é desprezível. Tá? Onde isso não é desprezível. Tudo bem? E aí vem a pergunta, tá, o que eu faço? E aí, o que eu faço então? Hã? Mas o transistor MOS, aí vem a questão, tipo assim, de cunho prático, que é o que acontece até hoje, tá? O transistor MOS, ele é excelente para fazer chaves, ele faz chaves muito melhores do que os transistores bipolares, por conta dessa porta isolada, tá? A chave fica muito melhor qualidade. Impedância, que a gente nem tratou aqui muito, mas a impedância fica bem mais baixa e tal, fica bem mais interessante. Para fazer amplificadores, é mais interessante fazer amplificadores lineares, é mais interessante fazer bipolar, porque o ganho fica maior. Na prática, acaba ficando maior. É mais fácil um amplificador com bastante ganho. Tá? Então, tipo assim, tem uma segunda vantagem de fazer o bipolar. Você pode pegar na mão, que ele não queima, cara. É tipo indestrutível. Você pode cuspir, pisar e tal, é um negócio meio indestrutível. O transistor MOS, cara, você encosta nele, queima. Você encosta nele, ele queima. É extremamente sensível à eletricidade estática. Extremamente sensível. Tá? Então, começa a ficar um pouco mais chato de mexer com isso. Tudo bem? Por isso que lá no laboratório, não sei se vocês chegam a usar lá, tranquilo, mas o professor deve ter falado para vocês, usar, tem uma pulseirinha azul que você vai lá, pluga, tem um buraquinho na bancada, para aterrar a pulseira e você bota no braço, que é para descarregar a eletricidade estática do teu corpo. Normalmente vocês não usam. Né? Teve experimento com transistor. Com o transistor MOS? Nem com transistor. Tá bom, eu vou querer saber o que aconteceu depois. Vamos seguindo aqui, porque senão eu não consigo terminar. Tá. Beleza? Então tá bom, o que a gente faz então? Como é que a gente analisa? Tá? O circuito com o transistor bipolar. Então vamos lá, o circuito que eu quero entender é este, né? RE, vou chamar esse cara aqui de RC, vou chamar aqui de VCC, vou chamar aqui de R1, vou chamar aqui de R2. Tudo bem? E aí eu tô com a questão de que IB é diferente de zero. Essa quantia aqui é diferente de zero, tá? Eu tô polarizando para modo ativo,
Tudo bem? Então, tô entendendo que IC igual a beta e B vai funcionar legal. Tudo bem? Vai funcionar legal. Então, vamos lá. O que a gente faz? Tá? O que a gente faz? Porque lá no Transformos, o que a gente fez? A gente pegou, calculou a tensão que aparece ali na porta, né? Na base ali. E aí usa isso para calcular o VGS. Tranquilo? Aqui não vai funcionar, porque eu não tenho uma equação fechada para isso. Tá? O que eu recomendo fazer, o que também meio que aparece em todos os livros, tá? A gente pode chegar e substituir essa parte aqui do circuito pelo equivalente TVNAN. Tranquilo? Pelo equivalente TVNAN. E aí vamos ver que simplifica muito a coisa, tá? Na prática. Então, o que acontece? E aí presta muita atenção nisso. Lembra, para fazer o equivalente TVNAN, você desconecta o pedacinho do circuito que você quer fazer o circuito equivalente. Então, eu quero fazer o circuito equivalente disso daqui. Tá? E aí, o que você faz? Mede a tensão que aparece aqui em aberto, vai ser a tensão de TVNAN, que é tranquilo, né? Ó, VCC vezes R2 dividido por R1. Por R1 mais R2. Tudo bem? É a tensão do divisor de tensão. Agora está em aberto, porque eu separei ele do circuito. Tá? E eu calculo a impedância que aparece aqui quando as fontes independentes estão desligadas. VCC, eu vou desligar esse VCC aqui, vou botar 0 e vou calcular a impedância que eu vejo naquele terminal ali, tá? Só que aí repare, do lado de cá se aparece 0 e do lado de cá se aparece 0 e na ponta aqui, ó, que tem um terminal em comum, tem uma tensão comum para os dois, esses dois casos estão em paralelo, claramente. Então não precisa nem fazer muita conta, por inspeção a gente vê que o Z de TVNAN é R1 em paralelo com R2. Tudo bem? Então, o que eu vou poder fazer? Eu vou poder substituir isso daqui por uma fonte de tensão, com esse valor aqui, insere com uma impedância, que é esse valor aqui de Z de TVNAN. Beleza? Então, eu vou lá e monto meu circuito de volta com isso. Circuito equivalente. Tá? Muito cuidado que na hora que eu faço circuitos equivalentes, fica parecendo que eu não, fica parecendo que eu, em vez de montar esse circuito aqui, ó, eu vou montar o circuito equivalente. Mas não, é esse circuito aqui que a gente vai construir. O que a gente vai fazer agora é meramente para análise. Tudo bem? Porque já aconteceu de eu estar dando aula de laboratório, os meninos tinham pegado lá o R1 em paralelo com o R2 e botaram lá o negócio R1 em paralelo com o R2. Eu falei, velho, acho que você não entendeu muito bem o que está acontecendo. Tá? Por isso que eu explicito bastante. Então vamos lá. Ó. Substituindo o divisor lá pelo circuito equivalente dele. Tem aqui a tensão de TVNAN, o Z de TVNAN que a gente calculou ali, e aí o resto do circuito, como estava antes. RC, RE. Ok? Como estava antes. Tudo bem? E aí a gente analisa esse circuito aqui. Tá? A gente analisa esse circuito aqui. Tudo bem? E aí um dos caminhos é fazer Leite-Quisho das tensões nesse ramo aqui. Ó, que é um ramo, entre aspas, virtual. Ele não existe lá no circuito de verdade, né? Tipo, ele só existe nesse circuito equivalente. Tá? Mas vamos lá. Repara aqui. Vou marcar as tensões, tá? A corrente que a gente convencionou positiva é entrando na base, então é mais para cá, menos para cá. A corrente positiva que a gente convencionou é descendo, então é mais para cá, menos para cá. Ok? E a corrente positiva que a gente convencionou para o VBE é VB menos VE, que é essa tensão aqui. Tudo bem? Então, vou escrever a equação, vai ficar. Se eu começar aqui, ó, no 0, tá? Vai ficar mais VT menos essa tensão, menos VBE menos essa tensão aqui. Tudo bem? Ou, para quem gosta de seguir o sinal do jeito que está desenhado, menos VT mais isso, mais isso, mais isso. Tem que dar igual a 0. Tudo bem? Não importa o sinal, desde que você não erre, tá? Então, lei de Kirchhoff das tensões vai dizer para a gente que VTH vai ser... Muita atenção, tá? Esse VTH não é o VTH do transtomose, não. É o VT de TVNAN. É a tensão do TVNAN que está aqui, tá? VTH vai ser a queda de tensão na resistência do TVNAN, que é IB vezes Z de TVNAN. Certo? U é igual a RI. Mais o VBE mais IE vezes RE, que é a queda de tensão que aparece naquele resistor RE. Tudo bem? Vamos lá. Tem muita coisa aqui. Tem IB, tem IE, tem não sei o que, tá? Vamos usar essa expressão aqui do IC igual a beta IB para a gente poder dar
simplificada nessa expressão, tá? Lembra que a corrente de emissor vai ser a corrente IC, é o coletor, mais a corrente base. Está entrando aqui IC, está entrando IB e está saindo IE. Então, soma tudo que está entrando, vai ser o que está saindo, tá? E aí a gente vai poder escrever aqui, o IB é igual a IE dividido por beta mais 1, juntando essas duas equações, tá? IE dividido por beta mais 1 é IB. E aí eu vou substituir isso daqui nesse lado de cá e eu vou ficar só com IE na expressão, tá? Substituindo, limpando isso aqui, isolando o IE, vai dar VBB. O que eu chamei de VBB, gente? Então, muita atenção na hora que você estiver vendo a nota de aula, porque eu chamei, em vez de VTH, a tensão de VT, eu chamei de VBB, a tensão que está na base, tá? Enfim. Então, seguindo aqui, vai ficar V de TVNAM menos VBE dividido por RE mais RB dividido por beta mais 1. Tudo bem? E aí vem a questão. Tá bom, então quanto que vai ser de onde que eu tiro esses valores aqui, ó? O V de TVNAM depende do que eu colocar lá, depende do VCC e do R1 e R2, tá? O RE sou eu que vou lá e escolho no meu circuito, beleza? O RB é o que eu chamei RB aqui, é o do TVNAM também. Isso é o que dá de ler na nota de aula, né? Isso aqui é o RTH aqui, o ZTH, beleza? Aí resistência TVNAM, que depende do R1 e R2 que sou eu que escolho, beleza? E aí vem dois caras aqui, o beta e o VBE, eu vou lá e leio no datasheet. É aquela ideia que eu mostrei para vocês, tá? O beta, ele tem uma linha lá no datasheet, ele me dá o beta. E o VBE, eu vou entender que é como se fosse um VD-ON de um diodo, que vai estar uma linha lá lá no datasheet, vai ter uma linha falando quanto que é esse VBE de ligado lá, tá? Normalmente tem uma linha lá falando, e normalmente tem um gráfico falando, para tais correntes, tem um gráfico lá sobre a corrente, quanto que é o VBE, beleza? Para se tiver alguma situação meio anômala que você estiver tentando tratar, tá? Mas vou entender que o VBE eu consigo descobrir lá no datasheet e o beta eu consigo descobrir no datasheet. Dos outros caras sou eu que escolho, tá? Os outros caras sou eu que escolho, beleza? E aí o que é uma boa prática, tá? Eu quero que a minha corrente, repare que isso é a corrente que está passando lá pelo dispositivo, tá? Eu quero que essa corrente seja razoavelmente independente dos parâmetros do dispositivo. Eu quero que ela seja pouco dependente do VBE, porque eu não tenho muito controle sobre esse VBE, tá? E eu quero que ela seja pouco dependente do beta. Por quê? Porque eu pego um dispositivo lá, o beta é, sei lá, 100. Eu pego outro dispositivo, tem um beta de 200. Mesmo dispositivo de igual, assim, na gaveta, os dois lá do mesmo no mesmo número de série, o bicho tem betas muito diferentes, tá? E ainda tem um agravante. O VBE e o beta, nesse caso aqui, variam bastante com a temperatura. Então, isso quer dizer o seguinte, a temperatura ambiente tá aqui, ó. Ela não muda muito, tá? Não muda muito assim. Apesar de ter dia que tá mais quente, tem dia que tá mais frio, não muda tanto assim, tá? Agora, a temperatura do circuito pode mudar bastante, tá? Pode mudar bastante. Afinal, você tá com o circuito desligado, não tá consumindo nenhuma energia, não tá dissipando potência nenhuma. Ele vai ficar aproximadamente a temperatura ambiente, tá? Você ligou o circuito, começa a passar uma corrente aqui por ele, tem uma potência que é VCC vezes IC, e essa potência aqui ela tem que ser dissipada, ok? E a maior parte dela vai ser dissipada na forma de calor ali no dispositivo, tudo bem? Então o bicho vai esquentar, você liga, ele vai esquentar, é natural que ele esquente, tá? Então a operação do circuito normalmente é maior do que a temperatura ambiente. Por quê? Porque ele precisa dissipar um pouco de potência ali que você está colocando para dentro dele, tudo bem? Tá? E aí esse beta e o VBE, eles são, nesse caso, eles são mais dependentes aqui do que os parâmetros do transistor MOS, que são mais geométricos. Tá? A geometria não muda tanto com a temperatura, eles são mais estáveis com a temperatura. Estáveis, entre aspas. Mas aqui eles são parâmetros bem elétricos mesmo, depende da mobilidade, depende de um monte de coisa que está acontecendo ali com como é que está a condutividade dos materiais, o VBE e o beta. Tá? Depende da densidade de cargas, depende dessas coisas. E aumentar a temperatura muda bastante essas densidades de cargas que a gente viu lá na física básica dessas junções. Tá? Então,
para fazer esse circuito ficar um pouco mais independente do VBE e do beta, tá? É bem interessante que a gente faça VTH bem maior do que beta. Eu escolha a tensão VTH bem maior que o beta. Então, por exemplo, chego lá lendo o datasheet, sei lá, 0,8, valor típico. Bota, sei lá, 1,5 volt aí nesse VTH. Bota mais do que esse VBE. Beleza? Quanto mais você botar, mais independente do VBE fica. Essa aqui é a moral da história, tá? E RE bem maior do que RB dividido por beta mais 1, que é esse termo aqui de baixo. Para quê? Para ficar bem independente do beta. Tudo bem? Então, quanto maior a tensão que você bota ali no divisor de tensão, que você coloca ali na porta, na base do transistor, mais independente do VBE fica. Quanto maior o RE, que é aquele resistor de realimentação, mais independente do beta fica. Ok? Tudo bem? Então, meio que é isso aqui que a gente tem que tentar fazer, tá? E naquela história de autopolarização, que era fazer o seguinte, aproveitar a própria tensão V, no caso aqui VC, para gerar o VB, tá? Então, essa aqui é a ideia, né? Eu vou botar um RB, vou botar um RC, e eu quero aproveitar a própria tensão, a queda de tensão que eu boto lá no RC, tá? Para gerar a tensão de porta nesse caso aqui, tá? Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Se eu fizer lei de Kirchhoff das tensões. E quais tensões, tá? Vamos lá. Repare que eu tenho um caminho que é VBE mais a queda de tensão nesse cara aqui. Opa, desenho ao contrário. Porque se a corrente IB está entrando, tem que ser mais aqui, menos aqui, né? A corrente está passando para cá. Beleza? E essa corrente aqui, ó, que está descendo pelos resistores RC, deixa eu desenhar certinho, inclusive. Essa corrente que está descendo aqui vai ter, ó, mais aqui, menos aqui. E essa corrente que está descendo, ela é IC. Opa, desculpa. Não é o IC. O IC é o que está descendo por aqui. Ok? Ó, IC é o que está descendo por aqui. Por aqui está entrando a corrente de base, o IB. Então, tá vendo? O IC é o que entra no coletor. Não é o que sai lá do VCC. Muita atenção nisso, tá? Do lado de cá está descendo IC mais IB, é o que está passando pelo resistor RC, tá? E aí eu tenho um caminho que é, cadê meu cursor? VBE menos, mais VBE, mais essa queda de tensão, mais essa queda de tensão tem que ser igual ao VCC. Porque lembra, o VCC tem implícito que tem uma fonte de tensão daqui até o zero. Tudo bem? Então vamos escrever isso daqui. A gente vai ficar com VBE mais IB vezes RB, IB vezes RB, que é a segunda parte ali, mais IC mais IB vezes RC. Só que o IC mais o IB é o IE, certo? Essa corrente aqui, ó, IC mais IB, é a corrente que está descendo por aqui, né? É o IE. Todo mundo tá vendo? Então eu posso escrever aquela corrente lá no RC em termos do IE. Tudo bem? Isso aqui é numericamente igual ao IE. Então isso aqui vai ficar indo, ó, IE vezes RC tem que ser igual ao VCC. De acordo? Fazendo a mesma coisa, tá? Substitui o IB por IE dividido por beta mais 1, limpa a equação, a gente vai chegar aqui, o IE vai ser VCC menos VBE dividido por RC mais RB dividido por beta mais 1. Tudo bem? Que é exatamente a mesma equação que a gente chegou ali atrás agora, há poucos minutos, só que em vez de ter a tensão de TV NAND, tem o VCC aqui. Tá? Exatamente igual, só que aqui apareceu o VCC. Tudo bem? E aí, para olhar, VCC naturalmente já vai ser bem maior que o VBE. Normalmente. Tá? Normalmente isso aqui já é, tipo, sei lá, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. Tá? Naturalmente. A depender do VCC que você escolher. Se você escolher um VCC muito baixo, não fica muito bom isso aqui. Tá? Mas se você escolher um VCC legal, razoável, suficientemente grande, isso aqui já é cumprido. Tá? Então, nesse caso aqui, para ficar com a corrente razoavelmente independente dos parâmetros do circuito, eu preciso cuidar dessa parte de baixo. Então, eu preciso que o RC
seja bem maior do que o RB dividido por beta mais 1. Beleza? Então o que a gente faz é escolher esse RC dessa forma aqui. Tudo bem? Beleza? Por que nessa topologia aí você não colocou o resistor de retroalimentação? Porque esse cara aqui já tem a realimentação embutida aqui, ó. Ele já está lendo o VC e jogando de volta no VB. Uma parte dele. Entendeu? E essa corrente aqui, essa tensão que aparece aqui, ó, ela meio que já faz uma leitura da corrente que está passando pelo lado de cá. Tudo bem? Então a gente tem essas duas formas. Isso é uma boa pergunta, tá? Vamos lá. Todo mundo entendeu isso aqui, né? Isso aqui é o único detalhe que faltou ali de comentar nos outros caras. A pergunta aqui foi, pô, por que eu não faço, em outras palavras, como é que você está perguntando, por que eu não faço degeneração de fonte nesse cara aqui para fazer a realimentação e estabilizar a corrente, certo? Beleza. Olha só o que está acontecendo aqui. Na hora que a gente fez eu vou olhar no transformos que é mais fácil de perceber, tá? Na hora que a gente fez esse cara aqui, na hora que a gente fez isso daqui, eu tô entrando com a corrente, eu tô entrando com o sinal numa ponta e saindo com o sinal ou aqui ou aqui. Tudo bem? E aí a grande questão é, porra, eu polarizo isso aqui, ó, com VGS, com VG, e eu preciso de alguma forma, para estabilizar a corrente, eu preciso medir a corrente que está passando aqui e jogar de volta na tensão de controle. Tudo bem? E aí a gente vai ter duas formas de fazer. A primeira delas é medir o VS, pegar o VS, fazer o VS depender da corrente que está passando aqui, o ID, e jogar de volta, que é o próprio VS, que já controla a tensão, a corrente, certo? Então eu já estou alterando o VGS. Por isso que isso aqui vai formar realimentação negativa. Negativo em que sentido? Olhando a corrente, se essa corrente aqui aumentar, a queda de tensão aqui, ó, em cima do RS, o VS aumenta, automaticamente o VGS diminui, porque é VG menos VS, então tem uma coisa negativa aumentando, tá? Então o VGS diminui, e isso aqui implica que o ID vai diminuir. E aí repara, ó, o ID diminuindo, ele está tentando contrapor o que aconteceu lá no começo. Por isso que aparece a realimentação negativa. Por isso que a gente diz que tem realimentação negativa aqui. Tudo bem? Grosso modo é isso que está acontecendo, tá? E do lado de cá, na hora que eu faço isso? Na hora que eu faço isso, a primeira coisa que eu estou fazendo, garantindo, é que o VG é igual ao VD. É como se eu estivesse fazendo isso. Ó. Pá. Beleza? É como se eu estivesse fazendo isso. Tudo bem? Inclusive, repare aqui, ó, que para corrente zero, para todos os efeitos, é como se fosse curto-circuito mesmo. Tudo bem? Não tem muito quanto que é o valor do resistor que você vai botar ali. Eu mostrei para vocês que é bom que bote um resistor grande ali, tá? Mas para entender aqui o que está acontecendo. E aí repare uma coisa, na hora que eu faço VD igual VG, para polarizações que a gente está fazendo, o VD depende dessa queda de tensão aqui, que depende da corrente que está passando lá. Tá vendo lá? Então olha lá, se eu tiver uma corrente ID aqui e ela aumentou, por algum motivo ela aumentou, a queda de tensão nesse resistor aumentou, certo? No resistor RD. Só que do lado de cá está fixo, ó, VDD. E aí quer dizer o seguinte, para aumentar a queda de tensão e ter uma ponta fixa, a outra tensão tem que diminuir, para afastar dessa tensão aí, que é a máxima. Tá tudo bem? Então repara lá, ó, isso aqui faz o VD diminuir. Tudo bem? Isso aqui faz o VD diminuir. Só que o VD é igual ao VG, então quer dizer que o VG diminuiu. Só que o VG diminuir, quer dizer que o VGS diminui. Porque é VG menos VS, a parte positiva está diminuindo. Então isso aqui implica que o VGS diminui. E se o VGS diminuiu, o ID diminui. E aí olha lá, ó, o aumento de corrente causou a diminuição da própria corrente. É realimentação negativa. Então nos dois casos, as duas polarizações a gente faz buscando essa ideia de realimentação negativa para estabilizar o máximo possível a corrente dentro do circuito. A corrente DC dentro do circuito. Tá? Isso aí corta um pouco o ruído, então. Como é que é? Isso aí corta um pouco os ruídos. A gente não fez análise de ruído, mas isso aqui ajuda a diminuir ruído, sim. Esse negócio de ruído é mais complicado do que parece, tá? Por um lado, isso aqui ajuda a dar uma diminuída no ruído, em alguns ruídos. Só que tem outros ruídos que vão ser
introduzidos aqui no circuito, que a gente está introduzindo mais resistências. E boa parte do ruído térmico é proporcional à resistência do caminho que a gente está observando. Mas a gente não fez análise de ruído aqui na disciplina. Tá? Então, tipo assim, ruído é um pouco mais chato. Ruído é um pouco mais difícil tirar conclusões assim, tipo, ficou mais estável, então tem que tomar cuidado. Tá? Inclusive porque tem vários tipos de ruído e tal, como foge do escopo aqui dessa disciplina. Mas a ideia é estabilizar o máximo possível o ponto de operação. É a corrente DC ficar o mais certinha possível. E principalmente para quê? Para ficar o mais independente possível dos parâmetros dos dispositivos que a gente está usando. Porque eles vão ter erros, o GM tem erro, o beta tem erro, os parâmetros aqui, o K tem erro, o VTH, o VT, a tensão de limiar do transistor tem erro, tudo tem erro. O VBE, na hora que liga lá, tem erro, ele varia. Tudo bem? O que a gente quer fazer é estabilizar o máximo possível. Tudo bem? Beleza, gente? Alguma dúvida? Não? Então até aqui a matéria da prova. Vamos fazer uma revisão. Deixa eu, inclusive...